Uma boa tarde pessoal que nos acompanha pela internet. Sejam todos bem-vindos. Na tarde de hoje, José vai expor para nós o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem como título Moral Estranha. Para quem está vindo pela primeira vez aqui na nossa sociedade, parece que essa parte, da exposição, ela é a mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque é ela que faz com que a gente pare para pensar através dos ensinamentos de Jesus, comparando com as nossas atitudes, com a nossa vida, com as ocorrências que a gente está vivendo nesse momento como sociedade. E ela nos traz, de maneira lógica, as respostas e as perguntas também para a gente se questionar e buscar novos valores, para a gente poder lidar com tudo isso, onde a dificuldade que a gente encontra e não conseguir lidar ou aceitar com as situações que nos advêm é justamente pela nossa falta de compreensão mais profunda a respeito da vida. Para quem tem interesse também em aprofundar os estudos da doutrina espírita, nas segundas-feiras a gente tem uma atividade de pré-ciclo. Elas estão abertas para novos integrantes e quem tiver interesse pode procurar a Charlene lá na recepção ou então vir às segundas-feiras às 8h30 que vai ter uma pessoa aqui para receber vocês. Dito isso, eu convido vocês a buscarem um estado de serenidade, fazendo um esforço que a gente sabe que é difícil pelas nossas atribulações e pelos problemas muitas vezes que nos chegam, mas que a gente possa voltar para dentro da gente, refletir um pouco mais a vida, abertos para novos entendimentos, que o Evangelho, com certeza, tem para nos oferecer, e que a gente possa, então, aproveitar a palestra da tarde de hoje. Então, que cada um, nesse momento, olhando para dentro de si, no sentido de buscar as respostas, o entendimento, as reflexões necessárias para as suas modificações. Que a gente possa agradecer também por tudo aquilo que a gente tem recebido até esse momento. Que a gente possa se serenar para abrir campo para aqueles que verdadeiramente nos conhecem, querem nos auxiliar, mas que muitas vezes, pelas nossas teimosias, pela nossa negligência e pela nossa animalidade na maneira de viver, a gente fecha nossos ouvidos. Na tarde de hoje, então, a gente possa estar receptivo e aproveitar a palestra que o José vai fazer para todos nós. Que assim seja. Uma boa palestra a todos. Boa tarde a vocês que se encontram aqui. É um bonito dia, né? Boa tarde ao pessoal da casa que nos acompanha, tá? Espíritos, de uma forma geral, que se encontram na entidade aqui na cidade. Vamos falar do assunto de hoje. Como sempre, a gente tem que se remontar à semana anterior. E o que foi tratado aqui na semana anterior? Foi utilizado casamento para ilustrar o sentido ali contido. Inclusive, ali é colocado no final do capítulo, vocês pensem nisso, né? É um livro de 1862. Ali é tratado de divórcio. Em 1862, o divórcio era um escândalo. A igreja não permitia que sequer se falasse nisso, e isso está colocado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou citando isso porque lá a definição é muito clara. Ele diz que o divórcio é uma lei humana que vem a separar o que de fato já está separado, porque nunca teve unido. Então a ideia do casamento, ali colocado como união consanguínea, ela é estruturada em compatibilidade, em unidade de valores, de busca. Tem que haver um mínimo de concordância. Porque se não houver um mínimo de concordância, haverá choque, haverá conflito, haverá submissão forçada, haverá, no fundo, decepção, desgosto.
Quantas pessoas têm vivido assim ao longo de tantos anos? E ainda hoje em dia, apesar de nós vivermos na atualidade com uma aspiração de maior abertura, de maior verdade, quantos ainda se submetem a esse tacão em função de uma série de dificuldades? Então lá é colocado que a base de um casamento são as ideias que os cônjuges são portadores e que devem se afinizar. Devem ter um mínimo de compatibilidade. Não dura. E a ideia de hoje é exatamente essa. O título é Estranha Moral ou Moral Estranha, porque os ensinamentos do Cristo normalmente têm dificuldade de coadular com os nossos pensamentos. Isso não é uma opinião, isso é um fato concreto. Porque se fosse fácil, todo mundo faria o que está contido dentro do Evangelho. Então já começa que existe uma dificuldade enorme de compreender o Evangelho conforme puramente ele foi colocado e ensinado por Jesus utilizando o dia a dia. Tanto isso é verdade que vocês notam que os processos religiosos, eu estou falando processos religiosos, estou inserido o movimento espírita dentro dele, criou cerimoniais para compensar a ausência de conteúdo interno. Jesus sempre falou de conteúdos internos, nunca falou de cerimoniais. Tanto é que dentro do ensinamento doutrinário, lá feito através da análise do seu Allan Kardec em função da manifestação dos espíritos, nos mostrava que não existe liturgia, não existe paramento, ou seja, não existe roupa, não existe nenhuma forma de expressão, eu não tenho que mudar de voz, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ser espontâneo, natural, efetivo, porque eu tenho que refletir a natureza do que eu sou. E eu devo ir incorporando valores na medida em que esses valores vão modificando a minha maneira de ser e a minha estrutura. Normalmente eu tenho resistência a fazer esse tipo de coisa porque eu tenho ideias e apegos, de uma forma geral, e vocês vão ver que os 2 primeiros itens ilustrativos desse capítulo falam disso, que me levam pelo medo, pelo apego, pela necessidade de retorno sentimental, ainda ter um comportamento muito exclusivista. Tá? A gente fala muito na atualidade em respeitar o próximo, em fraternidade, mas só se fala. Porque quando se chega na hora de se praticar, a gente vive muito longe de tudo isso. A gente tem as próprias prioridades, as próprias situações. E tanto é verdade e comprovável tudo isso que nós vivemos num mundo cheio de litígios. Tem litígio geral entre as pessoas. A sociedade atual, ela está num litígio do tamanho do mundo, por os mais variados tipos de conceitos. Na atividade espírita, aqui na associação espírita, na sociedade espírita, no centro espírita, nós vemos isso também. É exatamente assim, os conflitos das pessoas que chegam aqui. Aqueles que vêm buscar recurso, porque estão com dificuldades de variados tipos, que vêm tomar paz, que vêm buscar consolo. E aqueles outros que também vêm estudar com uma ideia, com um conceito de vida, conceito esse que acaba se chocando com o ensinamento doutrinário, que é baseado na própria estrutura do cristianismo. Como ela foi originalmente colocada. Tem toda essa liturgia, tem todo esse cerimonial que as igrejas e o próprio movimento espírita adotaram. Então vocês notem, por exemplo, por que tem em muitas atividades dentro da atividade espírita de uma forma geral, casacos brancos, introdução de cromoterapia, de reiki e de tantas outras coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver com o conteúdo doutrinário, porque não tem nada disso dentro do conteúdo doutrinário. O conteúdo doutrinário ele é muito claro. Diz que nós somos seres espirituais e é que da nossa natureza intrínseca, da nossa evolução, é que é o objetivo da vida, da existência e da plenitude. Não há conceito externo, fórmula externa, ação externa nenhuma que produza isso. Não é por ação de luzes, de conceitos, de qualquer tipo de coisa que se possa fazer fora, que vá trazer um benefício dentro. Então vocês notem que isso é uma realidade palpável, que todos nós podemos dar conta. Os nossos conflitos de todos os tipos, os biológicos, os mentais, os emocionais, são oriundos, sem sombra de dúvida, das projeções, dos valores que nós somos portadores. A medicina nos diz, olha,
todas as doenças têm um fator psicossomático. Psique, alma, espírito, mente, como vocês quiserem. Soma é corpo. Então existe uma ação mental, emocional, espiritual do indivíduo sobre ele mesmo, a ponto de, por exemplo, criar aquilo que nós conhecemos como o nome de doenças autoimunes. Vocês podem achar esse nome estranho, mas eu vou citar uma delas. Tem o nosso companheiro aqui que tem que estar aqui na frente e vai me servir de exemplo. Diabetes. Diabetes é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença em que o organismo ataca a ele próprio. E é oriundo de culpa. Seja dessa existência, seja de existências pregressas. Que a gente não se lembra, mas traz guardado sobre a forma de impulso de tendência. Então, o ser, quando é culpado, ele tem a tendência a se punir. E quando ele se pune, ele se agride e cria essa situação. Estou trazendo isso como exemplo. Por quê? Por causa dos erros de concepções que nós somos portadores. Então, no capítulo de hoje, que tem por título esse Estranha Moral, Jesus pega uma série de conceitos. Vocês vão ver que o capítulo é feito em cima de situações distintas, mas que tem um ponto comum. O nosso não entendimento e muitas vezes a nossa não concordância com aquilo que é ali colocado. Nos dois primeiros aqui colocados, que estão em Lucas, em Mateus, e ainda mais, aí nos dois, então em Lucas está em capítulo 14, versículos de 25 a 33, em Mateus, capítulo 10, versículo 37, uma relação dentro da estrutura familiar. Eu vou ler para vocês rapidamente, porque o segundo vai falar praticamente a mesma coisa. Depois vai estar em Mateus, capítulo 19, versículo 29, Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30. Quem está em casa, olhe, pegue qualquer Bíblia de qualquer tradução e olhe. E depois, novamente, em Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62, eles são mais ou menos semelhantes. Mas o que trata lá? Olhem a situação. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, situação usual na vida de Jesus. Gente atrás dele, querendo solução para os seus conflitos, para as suas dificuldades. Jesus voltando-se, então ele está caminhando com os apóstolos, uma multidão de gente atrás caminhando. Aí ele para e se vira e olha para essa multidão e começa a falar com ela. Diz assim: se alguém vem a mim, vocês não estão vindo a mim? Vocês não estão atrás de mim? Não estão querendo benefício? Então, nós que viemos aqui, ou que vamos em qualquer tipo de culto, seja católico, protestante, budista, enfim, não, budista não é cristão, mas os princípios são os mesmos. Se estamos dentro de uma atividade lá, umbandista, que também tem conceitos desse tipo. Se estamos numa atividade espírita e estamos vindo aqui atrás dessas situações, nos enquadramos nisso aqui. Então diz ele assim, se alguém vem a mim, e olhem bem que coisa forte agora aqui, e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É chocante, né? O que ele queria dizer com isso? Se nós somos seres espirituais, não somos seres carnais. Isso é certo? Nós morremos. O corpo acaba. O que a gente sabe, não por teoria, mas por prática? O fenômeno mediúnico serve para isso. O fenômeno mediúnico demonstra isso. O fenômeno mediúnico demonstra a sobrevivência do ser, porque existe uma identificação. O sujeito se identifica. E se identifica de forma muitas vezes particularizada. Vocês notam, por exemplo, Chico Xavier tinha atividades de manifestações de espíritos, de filhos que vinham falar com as suas mães que estavam em crise. E davam detalhes pessoais que só as mães sabiam. De forma irrefutável, estava comprovada a sobrevivência. Então, a ideia do fenômeno mediúnico é mostrar a sobrevivência e mostrar o estado do indivíduo na sobrevivência em função dos valores que ele viveu, cultuou, do que ele mantém em si. Então, de acordo com as suas características, ele vai estar melhor ou pior. Então, a gente vê isso de forma clara no fenômeno mediúnico. Aqui, na sociedade, a gente vê isso de forma clara. Então, a gente junta o estudo com a prática que comprova a natureza do estudo. Mas voltando à situação. Então, se nós somos espíritos imortais, morremos e nascemos, morremos e nascemos, morremos e nascemos, tantas e quantas vezes necessário for, não tem um número fixo, porque depende de aproveitamento, a gente tem que chegar num determinado nível, ou seja, desenvolver tudo que a forma, quando a gente fala em matéria, nós estamos falando de forma, que as experiências formais
características podem nos ensinar. Quando a gente aprender tudo que a gente pode aprender pela forma, a gente não reencarna mais. Mas até lá, nós vamos reencarnar. Então não tem número fixo, porque depende do nosso aproveitamento, do nosso rendimento. Tá? Então, a gente vive esse ciclo de morrer e de nascer tantas e quantas vezes necessário for. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Quantos filhos vocês já tiveram ao longo dessas vidas? Quantas mulheres? Quantos maridos? Quantas tias? Como ele diz aqui, né? Quantas situações todas? Então, estou explicando por que ele faz com você. Quem é que era melhor? Se eu perguntasse para vocês há uma vida atrás, vocês diriam que era o filho daquela vida. Ou a filha, ou a mulher, ou o tio. Entenda. Se eu perguntar duas, vocês vão me dizer que era aquela. Se eu perguntar três, vocês vão dizer que era aquela. Se eu perguntar na atual, vocês vão dizer que é atual. Onde está a realidade? Então, nós nos apegamos momentaneamente. A gente fala muito em fraternidade. O que é conceito de fraternidade? Fraternidade é um conceito de indistinção. Ou seja, eu não tenho prioridades. Eu sou indistinto, como Jesus era. Jesus tratava todo mundo bem e da mesma maneira, inclusive os que lhe perseguiam. Porque ele não tinha conflitos nem tinha apegos. Tem passagem, uma outra passagem, não está aqui dentro desse capítulo, mas que ele está falando para o pessoal e vem a mãe dele e os irmãos dele atrás dele achando que ele estava louco, porque ele ensinava essas coisas todas. Isso está descrito dentro do Evangelho. Ele se encontrava lunático. Lunático é sinônimo de louco, por causa dos conceitos que ele ensinava. E ele utiliza a situação e diz para a multidão que está na frente dele lá: quem é meu pai, quem é meu irmão, quem é minha mãe, quem é minha tia, quem é meu avó? E ele diz: são vocês que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Ele está falando em compatibilidade de valores. Novamente a ideia lá do casamento. Então aqui é o mesmo conceito. Se nós crescermos, nós vamos começar a ter uma relação, um desenvolvimento amplo em relação e restrita a todas as criaturas. O que isso produz? Diretamente, pensem, não vai haver prioridades. Se não tem prioridade, não tem proteção indevida. Não tem priorização, não tem conflito. Vocês notem assim, as guerras, as lutas entre as criaturas, elas ocorrem por quê? Porque eu defendo o meu ponto de vista dos meus. Eu defendo os meus, eu defendo as minhas coisas. E muitas vezes de forma injusta, mas defendo. O outro defende a parte dele. O que isso gera? Choque. Então, para nós ter uma sociedade harmônica, isso não pode mais existir. Como acabar com isto? Está sendo ensinado aqui. Ele está ensinando. E quando a última parte que ele diz é a sua própria vida. O que é isso? Eu não posso priorizar o transitório em detrimento do definitivo. Por que isso é verdade? Que a gente vê no fenômeno mediúnico isso. O sujeito morreu. Incrível. Ele não sai daqui da volta. Ele não era para estar aqui na volta. Ele era para estar em direção a outros valores. Mas ele não está. E ele, muitas vezes, nós vimos, foi espírita. Teve dentro do centro espírita. Mas teve em conceito de frequência. Ele não absorveu esses valores. Tanto é que ele está hoje no centro espírita, mas ele continua com apegos, com prioridades e coisas desse tipo. Se ele morrer, ele vai sair da volta do filho e da filha? Vai? Pensem. Não. Então não adiantou nada. Ele está preso, fixado aqui na volta. Sofre. Eu falava isso, inclusive, para minha mãe. Já desencarnou, né? Eu dizia para ela: olha, tu vai sofrer no pós-morte. Porque tu tem essa ideia de proteger. E essa proteção ela é limitada, porque cada indivíduo tem que viver as suas próprias experiências. Se ele erra, ele tem que dar com a cabeça no muro para ele aprender. É a única maneira de aprender. A gente é muito teimoso. E é a forma da gente se transformar. E assim como tu queria resolver tudo agora, depois do pós-morte, tu vai querer resolver. E vai ser muito mais impossível. Porque tu não vai poder fazer coisa nenhuma. Ela entrou em comunicação e me confirmou a situação. Ela me disse que era plena verdade. E outros companheiros nossos que tiveram aqui, foram nossos companheiros de jogada, médiuns aqui, que também desencarnaram e voltaram para testemunhar essas situações todas, falando que foi exatamente como era colocado. Quantas pessoas estão hoje aqui, são trabalhadores dessa instituição, que são assim?
E aí vocês vão ver que tem uma segunda parte. Esse não ser digno de mim, o que significa? Né? Então, não pode ser meu discípulo. Por que não pode ser meu discípulo? Como é que eu vou pegar a fraternidade? Como é que eu vou ensinar alguém que vem aqui? Como é que eu vou lidar com um espírito que está preso, está fixado, quer vingança? Porque ele foi traído, manipulado, usado, seja o que for. Conflitos sobreviventes são por causa disso. Como é que eu vou ensinar para ele teoria? E aí ele vai atrás de mim, no dia a dia, o que ele vê? O que ele vê? O contrário. Então, aquela velha expressão popular, estou pregando moral de cueca. Porque eu não vivo esses valores, eu não tenho esses valores. E como dizia Jesus, o que sai pela boca vem do coração, cerne emocional, essência do ser. Então, não são palavras, são emanações características de uma determinada vivência. E isso é extremamente respeitável. A tal da hierarquia moral que tanto se fala, é isso. Vocês querem ver? Vou fazer uma pergunta para vocês. O Chico Xavier priorizava a família dele? O Divaldo tem uma família particularizada ou ele se dedica o tempo integral para a sua obra? O Chico não teve que sair de casa, vocês viram o filme? Viram, né? Por quê? Porque ele não podia ter a dedicação que ele tinha necessidade de ter, porque o pai não compreendia. Os irmãos, à época, também não compreendiam. Então ele teve que sair. Fruto das circunstâncias. O Chico foi casado, constituiu família. O Divaldo foi casado, constituiu família. Não. Por causa dos impedimentos que isso muitas vezes gera. Então notem como isso é difícil de ser praticado. Não é uma moral, um conteúdo estranho? Por isso que ele falava. Qual era a namorada, a esposa de Jesus? Tinha. Porque ele se dedicava integralmente a tinha que ele veio. Porque senão ele teria divisões, teria cobranças, teria uma série de coisas que o impediriam de fazer esse tipo de coisa. Inclusive Pedro pergunta para ele a respeito disso, dessa situação. E ele fala para Pedro que Pedro já estava ganhando naquele momento os valores da própria libertação. Que Pedro, no fundo, não ia gostar, deixar de gostar da família, nem coisa nenhuma, mas que não ia ser exclusivo dessa situação. Então, na prática lá das atividades mediúnicas que nós temos aqui, que quem vem estudar acaba, depois de um determinado tempo, a participar dela, o que nós vemos de forma prática lá? Os espíritos que são contrários, que estão em conflito, que defendem seu ponto de vista e que ironizam, debocham, atacam. E não sofrem nenhuma ação se o indivíduo não é portador desses valores. Não adianta a conversa, não funciona. A única forma de ter um constrangimento, ter uma ação de controle sobre ele, é exatamente as emissões, os fluidos que nós somos portadores, que são produzidos pelas nossas características. E aí, como bem disse Jesus, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quantidade de gente que vem, quantidade de informação que se é colocada. Quantos aproveitam e se tornam representantes dessas informações? Quantos absorvem essa estranha moral dentro dos seus conteúdos? Que não deixa, não é mais estranha, se torna normal porque compreende, vive e sente dessa maneira. Então todos vocês gostam de ver lá, mas pensem. O Chico não tinha que dedicar suas noites com deficiência visual para psicografar? Não toma tempo? Para a gente vir todos os dias no centro espírita, resolver todas as situações, atender A, B, C ou D, não vamos ter que sacrificar alguma coisa? Eu sei disso. Meus filhos, quantas vezes reclamaram por tudo isso? Porque é o ônus. Mas quando a gente tem convicção, a gente sabe que as coisas frutificam com o tempo pelo exemplo e não pela conversa. O que nos dias atuais as famílias normalmente fazem? A gente tem, o consumista tem 1, 2, 3 empregos, ganhar bastante. E aí o que a gente faz para compensar essas coisas? Dá presentes, dá festas, os aniversários, encharca nossos filhos de consumismo, como se a demonstração de afetividade e de valores fosse isso. Transformamos criaturas
em visão, em estado dessa mesma coisa. E aí vamos pensar, o mundo não vai ter conflito. Quem não tem dinheiro para fazer isso? Quem não consegue fazer isso? E o outro vê e quer. Porque fulano tem, Beltrano tem. Eu estou falando alguma realidade ou estou falando uma coisa que é forma prática? Então, Jesus que era pobre, não tinha nada, não tinha nem onde dormir, mas era riquíssimo em interior e em entendimento. Tanto que ele se vira para a multidão e consola, explica. E vai em alguns, coloca a mão e cura. Por quê? Porque só pode curar quem se curou. E isso a gente não faz simplesmente frequentando uma instituição espírita, mas sim integrando a maneira de ser os postulados e os valores que são aqui colocados. Está lá dentro dessa obra aqui, que reconhece o espírita pelo esforço e pela transformação que realiza. Não é por teoria, não é por frequência, é por estado. E a forma da gente aferir isso de forma mais prática é no contato com os contrários. Porque se a gente for juiz de nós próprios, nós vamos sempre achar que nós estamos melhorando, que nós estamos crescendo, nós somos isso, somos aquilo. Só que depois chega na prática e não acontece nada. E isso nos deveria fazer parar para pensar. Ok? Mas vou terminar de ler a parábola aqui. Não vou conseguir ler todas, mas não faz mal. Assim, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo, o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai, a sua mãe, ou mais do que a mim, de mim não é digno. E aquele que ama seu filho, a sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno. Vou para outra, que é a mesma coisa. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, a sua mulher, a sua mãe, os seus filhos, as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. O hebreu mesquinho, egoísta, que fazia tudo por troca, ele não tinha que usar conceitos intermediários. Dizer, olha, quem fizer tudo isso vai receber 100 vezes mais do que é. Por quê? A história da minha mãe, se ela tivesse aprendido e aceitado as lições da vida, ela não teria sofrido. Porque alguns de seus filhos estariam com problema. Ela entenderia, olha, o problema é educativo. Ele é necessário. Ele faz parte. Se o indivíduo tivesse crescido, ele enfrentaria aquilo de uma forma muito mais simples, rapidamente. Tem uma parábola da montanha. Né? Se a gente tiver um pé do tamanho de um grão de mostarda, diz para a montanha, quer dizer, representa o problemão, sai da frente, ele sai. É Jesus ensinando essas coisas todas. Né? Mas indo adiante, então. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vê que tudo deixamos e te seguimos. Olha o que ele vai dizer para Pedro. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua mulher, os seus filhos. Está falando emocionalmente, no sentido que de não ter contrário. Não vou ter prioridade, mas não vou descartar. Vou ter os mesmos valores para com todos. Então, vou cumprir a minha função, vou ter afetividade por eles, mas muitas vezes não vou estar presente. Eles não vão me compreender. Eles vão me cobrar. Eles vão dizer, pá, estás fazendo para os outros, não estás fazendo para mim. Porque eles não têm entendimento. Mas eu, que estou fazendo e que tenho, e que estou ensinando a eles a não ser egoístas, como é que eu vou ter divisão e dúvida dentro do meu coração? Vocês estão me entendendo? Que não receba, já neste mundo, já, agora, encarnado, o que ele está recebendo? A capacidade de ter equilíbrio, de ter desprendimento e de ter certeza. Vocês não sabem o valor disso. Vocês não sabem o que é para poder deitar a cabeça e dormir. Vocês não sabem o que é não ter medo da morte. O saber que cumpriu com o que deveria fazer e sabe como funciona e como é. E saber que pode morrer amanhã, mas que não tem problema. Vocês sabem o que é o valor disso? Vocês não têm noção, porque a gente vê isso das ocorrências do pós-morte. Os conflitos, as dificuldades, os apegos, a manutenção de todas as dores, de todas as coisas. O que a gente faz numa instituição espírita é lidar com isso. Centro espírita é sinônimo de dor, dificuldade, de conflito. E a gente resolve essas coisas no centro espírita. Resolve mesmo.
né? Mas tem que atingir esses valores, senão não tem como. Então, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Por que no século vindouro? Ele falava disso, porque haveriam outras encarnações sucessivas ao longo do tempo, que o indivíduo iria progredir, iria atingir todos os ensinamentos que era possível e não precisaria mais reencarnar. A figura da vida eterna é aquela figura de espiritualidade do indivíduo que já não precisa mais sair dela. É a figura do espírito. Não reencarna mais. Já atingiu tudo que poderia ter atingido dentro das encarnações, está num outro patamar. Então era disso que ele estava falando e ensinando, de forma exata. Ainda, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes que eu disponha do que tenho em minha casa. Então o que eu disse? Olha, eu vou contigo, mas deixa eu distribuir, arrumar as coisas mais ou menos. O que isso demonstra? O sujeito está a meio caminho. Eu quero ir, mas ainda estou dividido em relação aos conceitos do mundo. E se meu filho ficar com problema? E se minha filha ficar com problema? E se isso acontecer? Vocês acham que isso não acontece aqui dentro? Claro que acontece. É a mesma coisa. Igualzinho. Então olha o que Jesus disse para ele. Quem quer que tendo posto a mão na charrua é trabalho. Charrua era um arado primitivo, que representava trabalho. Então ele está falando do trabalho que o indivíduo ingressar, o trabalho espiritual. Então, quem quer que tendo posto mão à charrua olhar para trás, está preso na circunstância, não está apto para o reino de Deus. Não sou eu que estou inventando, é literal. Por quê? Porque eu não posso servir a dois senhores, ele ensinou. Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Ou eu ensino espiritualidade de forma prática, ou me convenço que eu sou um espírito ou não. Meus filhos são espíritos. Minha mulher é espírito, minha mãe, minha tia, minha avó. Tudo não é espírito. Será que eu acredito realmente? Não é meramente uma informação. Acreditar é ter relação emocional, comportamental com a ideia. Lá o casamento. Foi falado da semana passada. Então não adianta nada eu vir no centro espírita, estudar, participar, o que mais, se eu não me convencer e não viver esse valor. Porque quando eu morrer, eu vou estar em aflição. Eu serei um espírita falido. Que a gente vê dentro da literatura e vê na forma prática. Quantos companheiros eu já tive a oportunidade, outras relações de outras instituições que vieram falar comigo aqui a respeito dessas coisas todas. Vocês não têm ideia. Pais de criaturas que fazem parte aqui da sociedade, que ainda estão presos a determinados conceitos, desesperados, ainda vendo da mesma maneira, vieram aqui. E os filhos que deveriam ter os valores necessários para ajudá-lo, não tinham. Teve que, na realidade, quem realizava o trabalho ir lá resolver a questão, quando era uma questão de ordem pessoal. Então, entendo, a gente fala de instituição, mas dentro da instituição sempre tem uma pessoa que representa o conceito e que vive. A instituição é um prédio. É morto. Prédio é morto. Serve para trabalhar, para estudar e tal, mas não tem vida, como Jesus dizia, não tem vida, está no ser que vive os valores, que segue, como ele diz aqui, o conceito. Adiante, então. Tem outro. Eu acho que é uma situação agora, isto, de perda de ente querido. Perdeu o pai e a mãe. É uma situação. Disse a outro: segue-me. O outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos cuidar de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. O que ele está dizendo? O sujeito tinha recém perdido o pai que tinha desencarnado. O que a gente faz? Velório, vai para lá. Tá. O que adianta para o morto? O morto não adianta nada. O morto, naquele momento, está em estado de conturbação, ele está em estado de transição. Ele está em conturbação. Para ele aquilo não adianta nada. Muitas vezes até o prejudica. Vou perguntar para vocês, todo mundo que vai para um funeral, para um velório, fica lá de forma respeitosa ou muitas vezes conta piada, fica falando disso, daquilo, daquele outro. Vocês acham que essas emanações chegam como? O indivíduo que está desencarnado ali. Perturbam ele. Então por que a gente faz todo aquele cerimonial? Porque a gente muitas vezes quer, é tradição em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente quer compensar um monte de coisa que a gente não fez. Naquele momento, todas as culpas vêm à tona. A gente poderia ter feito isso, aquilo, poderia ter mais compreensão, poderia ter aquilo, poderia...
Então a gente quer compensar essas coisas todas. Se chora, se coloca. Então estamos chorando por quem? Pela falta que vai nos fazer. Pelo conflito que nós temos em relação àquilo. Se nós tivéssemos certeza que o sujeito morreu o corpo, mas o sujeito não morreu, que daqui a algum tempo, de acordo com os valores, nós poderemos nos reencontrar, por que nós vamos chorar? Nós estamos chorando pela falta que vai nos fazer no dia a dia. Então a gente tem que aprender a ser honesto e verdadeiro com as coisas, senão a gente não vai entender nada. Então Jesus está dizendo para o indivíduo, olha, não te preocupa agora com isso. Quem pode cuidar dele, está aqui ó, escrito, ó. Deixa os mortos o cuidar de enterrar seus mortos. Quem pode cuidar desse espírito, quem é? Um outro desencarnado. Porque ele está onde? No reino dos espíritos agora. Quem pode ajudar ele é um outro desencarnado. Nós não podemos fazer mais nada. A única coisa que a gente pode fazer é melhorar os nossos valores para mandar para ele o quê? Uma mensagem de melhora. Quando ele se recuperar, estiver mais ou menos equilibrado nos olhares, pô, olha lá, melhorou. Está mandando agora uma mensagem para mim na sua forma de ser, de viver, de mais equilíbrio. Então vale a pena, estou vendo que vale a pena. Estou mais calmo, ele não é mais um cabeça louca, não é alguém que briga. O meu coração pode se abrandar porque ele está melhor. Isso não é o final da frase? Quanto a ti vai anunciar o reino de Deus? Você acha que renunciar ao reino de Deus é o quê? É sair pregação? Não, é ser de determinada maneira. Como Jesus era. Indo adiante, então. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Chocante. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, planeta. Não vim trazer a paz, mas a espada. A espada é símbolo de conflito, de luta, de divisão. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículos de 34 a 36. Se vocês nunca leram isso, está na Bíblia. Ainda, em Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Vim lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. A gente lendo isso parece chocante, dizendo, pô, está querendo que a coisa aconteça? Vocês vão entender por quê. Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. E é tudo que ele ia passar. Os apóstolos iam abandonar ele ia ficar sozinho. Todas essas situações de conflito que ele ia passar, ele sabia que seria necessário. Olha o que produziu nos apóstolos, que naquele momento da crucificação fugiram e foram se esconder porque estavam com medo. Olha o que o tempo fez neles. Quando velhos, todos eles morreram crucificados. Inclusive Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, disse que não tinha a dignidade, os valores para merecer ser crucificado de cabeça para cima. Por quê? Porque ele negou. Vocês se lembram da passagem? Eu pergunto para ele. Então é tu que estava com ele lá? Não, não fui eu. Então vocês acham que aquilo não fica marcado dentro da criatura? Ele não sabia disso, que a transformação dos valores, do medo do Pedro iria acontecer com esses fatores todos? Ele sabia disso tudo. Por isso que ele sabia que desejava que tudo isso se cumprisse, que acontecesse. Porque iria produzir ao longo do tempo transformação. Então, ele tem consciência da situação. Tá? E a ideia de conflito entre, primeiro pela divisão de ideias. Vocês têm uma idade mais avançada, não tem conflito com as gerações mais novas? Não está acontecendo? Não é literal que está dando assim? Por que muitas vezes tem dificuldades entre pais e filhos? A gente às vezes trata com todo carinho, com a situação toda, mas existe muitas vezes um impulso, uma tendência. É um filho difícil. Por quê? E a gente aprende dentro da doutrina espírita. Né? Lá no capítulo que é honrai vosso pai e vossa mãe, fala de família consanguínea e família espiritual. Então, olha, na família consanguínea se reúnem criaturas que não são 100% afins. Muitas vezes a gente reúne criaturas que são contrárias, antagônicas, inimigos de outrora. Para quê? Para se aproximar. Por quê? Porque o inimigo de outrora é alguém que é especialista no meu defeito. Então, se eu olhar ele como um inimigo, eu vou entrar em litígio com ele. Mas se ele for um filho, como é que eu vou tratar? Eu vou ter que passar por cima dos meus conceitos, das minhas verdades? Eu não vou me abrandar a minha personalidade? Esse filho rebelde de hoje não vai ser o pai sofredor de amanhã? Não?
Semeadura é livre, mas a colheita não é obrigatória. Vai. O tempo passa e as experiências se repetem. E os ciclos de aprendizado junto com elas. Então, notem que é disso que ele está falando. Conceito. Não estão querendo agora fazer um evangelho novo, modificar, não sei o que mais, esses grupamentos ditos avançados, modernistas, como se isso aqui tivesse superado. Não se consegue fazer nada disso aqui. E vai falar que está superado? Então pensem. Indo adiante, então. O tempo é curto, né? Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai. A mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora com a sogra. Então, é um capítulo estranho, uma moral, um conceito diferente do que a gente imagina, mas é um conceito que funciona dentro do tempo. Essas arestas que nós somos portadores, aresta é uma coisa que está para fora, né? A gente lixa, ela some. Esses conflitos dentro do tempo vão desmanchando o nosso apego, a nossa personalidade. Então, muitas vezes, como eu disse, esse passionalismo desequilibrado que a gente tem, na realidade é voltado para alguém que a gente prejudicou muito numa vida passada. Então, notem que a contabilidade divina, dentro do equilíbrio das experiências, funciona perfeito. A gente não sabe. A gente está inserido nesse roldão de experiências dentro dessa estrada que é o tempo, morrendo e nascendo, e a gente vai se depurando dentro dessas coisas todas. A gente sofre, tem dificuldade. Então, qual a missão espírita? Nos explicar tudo isso. E nos explicando tudo isso, facilitar o desenvolvimento desse equilíbrio interior. Para a gente ser mais justo, mais equilibrado, ter menos passionalidade, sofrer menos, gerar menos sofrimento. Então, notem, a diretora disse, olha, o mais importante da atividade é a primeira parte. E é. Porque não adianta nada ele ir para dentro tomar passo e continuar com os mesmos conceitos. Se eu não mudar, se eu continuo a criar no meu universo interno, vai ser projetado para fora. No meu corpo físico, vou ficar doente. Repito, biologicamente, mentalmente, psicologicamente. Vou gerar problema com os demais. Vou entrar em conflito. Vou ter desconfiado, vou ser ciumento, vou ser possessivo. Vou ser todas essas coisas aí. Problema. Tudo gera problema. Então, eu vou depender da opinião dos outros para ser feliz. Não tenho politicamente correto. As coisas são determinadas. Tem que ser assim, tem que ser assado. Isso me oblitera, me tira a capacidade de pensar, de escolher, de definir. E aí, quem sou eu nessa história toda? Eu sou o produto do modelo daquilo que é dito que eu tenho que ser em determinado momento? Pensem o problema que isso tudo gera, a insegurança interna constante que é mantida. Pensem se isso não é um problema. Olha o litígio, o passionalismo. Eu sou desse grupo, eu defendo essa ideia, sou contra aquele outro. Não é assim que nós estamos vivendo? Não tem uma guerra agora, ela quase que virou nuclear lá entre o Pala, mas é verdade, entre a Ucrânia e a Rússia. Tem origem aonde? No conflito de conceito. Se a OTAN entra e ataca a Rússia recolhe, vai se defender, larga uma arma atômica lá. Vocês acham que não vai chegar aqui? Não vai haver um desequilíbrio geral no sistema? Vai. Nós estamos todos na mesma casa e sofremos as consequências do desequilíbrio de quem quer que seja. Pense se não é verdade tudo isso. Então nós temos que trabalhar de forma mais ponderada, porque eu vou repetir para vocês. Um carpinteiro. Cadê? Ele foi tão exato que até hoje nós estamos falando dele. E até hoje, a recém que nós estamos começando a amadurecer para entender seus conceitos. Como eles funcionam automaticamente. Vocês que vieram aqui essa tarde, eu estou falando principalmente para os desencarnados, que estão aqui presentes em massa.
Pensem. Vocês têm uma possibilidade que os que estão encarnados aqui não têm. Vocês enxergam os dois lados. Renovem. Atuem de uma outra maneira. Parem de polarizar o mundo que nos cerca, porque vocês vão voltar para cá. Assim como os que estão aqui vão morrer e vão descobrir tudo isso. E nós seremos herdeiro daquilo que plantamos. Jesus nos disse que é cada um segundo suas obras, e é. Porque essa obra está interior. O conceito do que eu faço fora é produto do como eu sou. Eu penso, como eu sinto, como eu vivo. Eu sou feliz ou sou desequilibrado, conforme eu determino. Pergunta no final. O que é melhor? Pessoal de casa, gente, desejando uma boa semana e boas reflexões. E até uma próxima oportunidade. O pessoal que está aqui, então, aguardem, refletindo aquilo que comentaram mais um pouco. E assim que a gente se organizar lá, a gente chama para receber o passe aqueles que desejarem.